Voltamos à nossa gravação. Então, estávamos batendo um papo sobre essa visão, né, da teoria gaussiana, e a dificuldade que se tem em torno da norma hipotética fundamental. Como nós comentamos, temos uma dificuldade na compreensão do que é a norma hipotética fundamental, porque não se tem essa definição. Nunca se... O autor, né, o dono da teoria, ele em nenhum momento ele se dedicou a falar de maneira precisa o que é a norma hipotética fundamental. Eu prefiro acreditar que ele fez isso ou por falta de tempo, acabou morrendo e não deu tempo de fazer esse esclarecimento, ou por compreender que o dinamismo do mundo poderia adequar essa interpretação. E aí seria mais fácil deixar o conceito amplo, porque ele poderia ser adequado conforme os anseios futuros, né? Mas qual é o problema que isso gerou na prática, né? A partir aí do bate-papo, da pergunta que o João te fez, né, antes, no primeiro momento. É que isso deu margem para os justnaturalistas, que diziam, ok, é isso mesmo. A Constituição é fruto da vontade do Estado e a norma hipotética fundamental é o direito natural. Percebe? Claro que, para quem é positivista, essa minha fala é um absurdo. Isso é quase que cometer um pecado de morte, sabe? Mas isso abriu margem para essa discussão. Se a norma ela é hipotética e ela é fundamental, eu conseguiria fazer uma ginástica interpretativa para dizer que as raízes do direito natural poderiam representar a norma hipotética fundamental. Enfim, acabou, em alguns momentos, sendo um pouco de tiro no pé. Por quê? Porque se para um cara que reduz o direito à norma escrita ao valor do direito escrito positivado, como que daí esse mesmo cara que reconhece essa importância do registro do ordenamento coloca que a norma jurídica mais importante de todas é uma norma não escrita, sabe? Então, isso acabou abrindo uma margem muito grande para críticas à sua escrita. Mas, com as devidas críticas, porque tudo é suscetível à crítica, não é mesmo? Não existe perfeição em nenhuma teoria ou doutrina, existe um mérito muito grande. O positivismo é, sem sombra de dúvida, a maior escola que nós temos de formação do direito, né? E nesse aspecto é onde eu coloco que o Bobbio me parece trazer uma teoria positivista muito mais redondinha, sabe? Mas também porque ele vem depois do Kelsen, né? Bobbio é um jurista forte de década de 90, morreu há pouquíssimos anos, então é um cara genial e que também aprendeu muito da escola que o Kelsen cunhou quase sozinho. Então ele soube beber de uma boa fonte, de uma fonte sólida e profunda e aperfeiçoar isso, sabe? É aquela coisa de que nada se cria, né? Se a gente vai aperfeiçoando. Na minha visão, e pode ser uma visão equivocada, Aristóteles é melhor que Platão, mas ele só é melhor que Platão porque Platão existiu, sabe? Ele soube beber da fonte platoniana e produzir algo a partir daquilo. É claro que você vai ter gente que não concorda comigo e está tudo certo. Como eu também acho que Aristóteles não foi superado, mesmo ele tendo formado muita gente depois dele. Prefiro dos contratualistas a visão de Hobbes em detrimento da visão de Rousseau. Enfim, aí são posicionamentos, mas você percebe uma galera que se aperfeiçoa de outras ideias, né? Você certamente ouviu falar, talvez tenha estudado isso já com Rodolfo, em Constitucional, artigo 2º da Constituição. Ah, são poderes da União, Executivo, Legislativo e Judiciário. Teoria da tripartição dos poderes. Olha que coisa mais linda, né? Teoria da tripartição dos poderes. E aí talvez falaram para você assim, fruto da teoria criada por Montesquieu no Espírito das Leis, né? Montesquieu trabalha e inventa, cria a teoria da tripartição dos poderes. Ah, isso é verdade? Mais ou menos, mais ou menos. Na verdade, a ideia da divisão dos poderes, do exercício do poder, não é de Montesquieu, é de Aristóteles.
Aristóteles, que primeiramente trabalha com a ideia de dividir o poder, porque todo o poder concentrado na mão de uma única pessoa facilitaria a sua tendência para o totalitarismo, para o abuso. Então, fracionar o poder permitiria com que houvesse uma fiscalização entre todos aqueles que o exercessem para evitar um regime totalitário. Só o que Aristóteles não faz é dividir em três, mas ele já defendia uma divisão de poderes. Depois, isso é reforçado mais adiante, salvo engano, com Hobbes ou com Locke, e aí vem Montesquieu e efetivamente cria a ideia da tripartição. Então, existe uma verdade no sentido de que ele divide em três, mas ele bebe na fonte de pelo menos dois caras que pensaram nisso antes dele, e só aperfeiçoa. Então, me parece que o Bobbio se aproveita. E quando eu falo aproveita, não é no sentido cínico da coisa, não, tá? E nem oportunista, sabe? No sentido negativo. É porque é isso mesmo, né? Eu não tenho que achar que o cara tem que ser genial do início ao fim, né? E que nada pode ser aperfeiçoado. O conhecimento está aí para ser aperfeiçoado o tempo todo. Então, caso alguém tenha interesse de aprofundar essa discussão, eu sugiro muito fortemente a leitura do livro Teoria do Ordenamento Jurídico, do Norberto Bobbio. Né? Para mim, um dos melhores livros de introdução ao estudo do direito que existe até hoje, produto de um dos melhores juristas do mundo, na minha opinião, não só do século XX, mas para mim Bobbio é um dos grandes que precisa ser sempre lembrado. Assim como quando a gente estuda direito constitucional, nós temos alguns grandes autores de direito constitucional que não podem ser esquecidos, como J.J. Canutilho, né? Constitucionalista português. Canutilho é o maior constitucionalista de língua portuguesa e um dos maiores, considerado em vários países que não falam em português, o maior constitucionalista do mundo. Então, temos esse privilégio de termos eu acho, honestamente, o maior constitucionalista do mundo, ser um português, um jurista português. Temos Paulo Bonavides, brasileiro, o maior constitucionalista do Brasil, sem sombra de dúvidas, e sim, um dos maiores do mundo. Você vai encontrar gente falando que Paulo Bonavides é o principal nome do constitucionalismo no mundo. Morreu, acho que ano passado, Paulo Bonavides. E aí tem Jorge Miranda, também português, José Afonso da Silva, brasileiro, sensacional, Ferreira Filho, brasileiro, né? Enfim, a gente tem uma galera muito boa. Dentro da disciplina de direito constitucional, grandes nomes escreveram em português. E aí a gente tem a galera fodona também de outras línguas, como Robert Alexi, alemão, vivo e que vem ao Brasil todo ano dar muitas palestras. Ele tem um livro que se chama Constitucionalismo Discursivo, um livro maravilhoso. O Alexi é sensacional. Temos aí uma galera boa de língua inglesa, de língua alemã trabalhando. Tem Michele Carducci, italiano, que também trabalha com direito constitucional. Tem uma galera muito boa no mundo todo, é claro, né? Enfim, vamos lá. Então, aqui fica essa pirâmide com essa representação, né, de que seria essa figura da norma hipotética fundamental. Fica uma grande pergunta com várias respostas. A posição majoritária é na visão e que se insere na pergunta do João. A norma hipotética fundamental é uma ideia de democracia, uma ideia que reflita os anseios da população. Esse é o entendimento majoritário. Se você me perguntar, professor, o que o senhor acha, né? Eu tenho uma natural tendência a não concordar com a maioria, porque eu gosto de discordar, sabe? Eu gosto muito desse discurso em torno do direito internacional. Gosto muito. Me foi apresentado por um professor em uma especialização, que é um gênio, professor em Sorbonne e tal, e foi meu professor na pós. Fica mais na França do que no Brasil, produz muito lá. Mas, assim, um cara genial. Só que era muito curioso, porque
era um desafio as aulas, porque parecia que ou cabia a gente na sala ou cabia o ego da pessoa, sabe? Enfim, isso faz parte. Você vai perceber isso depois com o tempo, sabe? No direito isso é forte, tem muita gente mala sem alça. O problema é que tem muita gente mala sem alça que não é bosta nenhuma, sabe? Tem muita gente ruim que se acha no direito. Nesse caso, era um cara que se achava, mas o cara era lazarento, sabe? No bom sentido. Então, ele tinha um motivo para se achar de fato, uma formação impecável, uma produção intelectual impecável, um cara muito bacana de lidar assim, mas que tinha esses problemas de ser difícil, sabe? Mas foi ele que apresentou essa ideia para a gente na especialização sobre o direito internacional aparecendo como uma possível identificação ou proximidade com a norma hipotética fundamental. E desde então eu tenho pensado e refletido sobre isso, e até o momento me parece com sentido, sabe? Claro que talvez não de maneira absoluta, mesmo porque não existe direito absoluto, mas pelo menos é uma visão, é uma forma de enxergar isso. Mas não é o posicionamento majoritário, isso é fato. Para a gente fechar esse material, a, a dicotomia enfraquecida, né? O professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, agora que eu vi que eu escrevi errado, é Tércio Sampaio, tá? Não é Samapaio, Samápio, não, Sampaio. Tércio Sampaio Ferraz Júnior é atualmente, na minha opinião, um dos maiores juristas vivos no Brasil. Todas as obras do Tércio Sampaio são sensacionais, todas. Vale muito a pena ler, né? Vale muito a pena ler as obras do Tércio. A ideia hoje é que essa polarização entre direito positivo e direito natural, ela se enfraqueceu. E ela se enfraquece principalmente dentro do que se chama hoje de pós-positivismo. Então, eu já falo sobre a pergunta, fique tranquilo, jovem. Gente, não está pegando aqui. Foi a Michele que perguntou. Já te respondo exatamente isso, tá? Tá, Michele? Existe uma ideia de que esse dualismo, direito positivo, direito natural, que já foi quase que aquela ideia de bem e mal, verdade e mentira, sabe? Tudo muito oposto, isso se enfraqueceu significativamente. E isso é consequência de uma nova escola chamada de escola pós-positivista, ou pós-positivismo, né? Que é a escola mais atual que nós temos para compreender isso. E quem traz o pós-positivismo para o Brasil é o ministro Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso, professor nos Estados Unidos, um grande constitucionalista brasileiro, ele é o responsável por trazer para o Brasil a escola do pós-positivismo. O que a gente tem, de uma maneira muito simplista, claro, para quando a gente pensa em pós-positivismo? Nós estamos diante de uma escola positivista que aceita, reconhece alguns valores naturais, sabe? É como se ela não fosse tão contrária ao justnaturalismo. Ela reconhece que, por mais que seja a importância da lei escrita, eu tenho sim influências de outras questões, como outros valores para além da regra jurídica para interpretar o direito. Eu tenho um princípio básico do fazer o bem, do agir honestamente, orientando toda a produção legislativa. E é isso que o Tércio trabalha quando ele escreve sobre essa dicotomia enfraquecida, que quando eu analiso todas as normas escritas, todas elas, de alguma maneira, se influenciam na ideia de não lesar, agir honestamente, dar a cada um o que é devido, que são parâmetros justnaturalistas. Então, aceitando ou não, de alguma maneira, essa ideia justnaturalista influenciou na produção da norma, sabe? Então, isso faz com que hoje não se tenha mais esse sangue no olho entre as pessoas que defendem os dois valores, mas ainda existe, tá? Você vai encontrar gente fervorosa, quase como se fosse um segmento religioso neopentecostal. E aqui eu não estou criticando a igreja neopentecostal, nem vou entrar nesse mérito. A ideia é só para no sentido de que as pessoas são fervorosas, é gente rodopiando e caindo no mistério, sabe? Para defender positivismo e direito natural. Isso é uma bobagem, a pessoa tem que acreditar no que ela quiser acreditar.
dentro da pergunta aqui da Michele. Professor, pode-se dizer que o direito positivo parte primeiramente do direito natural, tendo em vista que o direito surge a partir da necessidade do homem viver em sociedade? Michele, você vai ter gente que vai acreditar dessa forma. Um positivista puro jamais vai defender isso ou vai acreditar nisso, tá? Ele vai dizer que o direito positivo é fruto da vontade do legislador, e ponto. Ah, mas o que fez o legislador pensar naquilo? Não interessa, sabe? Isso não faz parte da análise do positivista. É, eu acredito dessa forma, honestamente. Eu acho que esses parâmetros do direito natural, eles influenciam a formação do direito positivo. E é exatamente nesse contexto da sua pergunta que o Tércio trabalha. Né? É, vamos dar uma olhada aqui, né, na citação do Tércio, né? Essa parte aqui recuada é porque foi totalmente tirada da obra do Tércio. Então, o que nós temos aqui? Uma das razões do enfraquecimento operacional da dicotomia, essa direito natural, direito positivo, né, em opostos, pode ser localizada na promulgação constitucional dos direitos fundamentais. Essa promulgação o estabelecimento do direito natural na forma de normas postas na Constituição, de algum modo positivou. E depois da proliferação dos direitos fundamentais, a princípio, conjuntos supremos de direitos individuais e, posteriormente, de direitos sociais, políticos, econômicos, aos quais se acrescem hoje direitos ecológicos, especiais das crianças, mulheres, etc., provocou progressivamente sua trivialização. Na visão do Tércio, a própria previsão de direitos fundamentais na Constituição é um reconhecimento de normas de matriz justnaturalista, porque eu estou reconhecendo coisas atreladas à pessoa, à dignidade, à existência dessas pessoas. Né? Por isso que aqui no final eu coloco, né, o direito natural se pauta em premissas como viver honestamente, não ferir e dar a cada um o que é devido. Se analisarmos as normas de direito positivo, elas se inspiram também em premissas como essa. Então, de alguma maneira, é possível compreender que o direito positivo tem ali alguma fundamentação em torno do direito natural. Beleza, Michele? Beleza, professor. Obrigada. De nada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu projetar o outro material aqui. E colocar o nosso chat aqui também, caso apareça alguma coisa. Meus queridos, vamos lá, então. Novo assunto que temos que trabalhar é a figura da norma jurídica. Vamos entender um pouquinho o que é a norma jurídica, como ela aparece, como que ela se situa, né? Onde que ela entra nesse nosso bate-papo, nessa nossa discussão. Bom, para a gente começar, o que é norma jurídica? Então, trago logo no início um conceito para vocês da norma jurídica. Trata-se de estrutura proposicional enunciativa de uma forma de organização ou de conduta que deve ser seguida de maneira objetiva e obrigatória. Bom, vamos entender, então, esse primeiro conceito que é trazido a vocês pelo material disponibilizado. Primeiro, estrutura proposicional enunciativa, ou seja, é um conjunto de proposições, de dizeres que enunciam, que estabelecem a maneira como as coisas se organizam ou a maneira como as pessoas devem se comportar. É interessante nesse conceito que ele já nos traz uma divisão das categorias de norma jurídica. Quando nós pensamos em norma jurídica, nós temos as chamadas normas de conduta e nós temos as normas de organização. Ambas representam norma jurídica. O que são normas de conduta? São as normas de comportamento, que dizem como as pessoas devem se portar. Qual deve ser a conduta das pessoas. Isso são normas de conduta. O que são normas de organização? Normas que me dizem ou que orientam a maneira como as coisas devem ser organizadas. Por exemplo, quando a Constituição diz que o STF será composto por 11 ministros,
é a Constituição prevendo uma norma de organização, dizendo qual é a composição de determinados órgãos. É a Constituição que fala quantos vereadores, qual será a quantidade de deputados de cada estado, senadores, né, que são 2 por estado. Isso tudo é a norma organizando a maneira como o Estado se estrutura. Então, nós temos essas duas realidades observadas em uma norma jurídica. Elas organizam alguma coisa ou estabelecem normas de conduta, regras de comportamento, regras de convivência. Tá? A norma jurídica é um instrumento de definição de conduta exigida pelo Estado. Ela esclarece como e quando agir. São padrões de conduta social impostas pelo Estado para que seja possível a convivência dos homens em sociedade. Pelas regras jurídicas, o Estado dispõe também quanto à sua própria organização. Então, esse segundo parágrafo ele está voltado até a trazer uma explicação daquilo que inicialmente foi apontado dentro desse primeiro conceito apresentado. Agora, norma jurídica, ela se confunde com a norma moral? E aqui nós temos que ter um tempo para reflexão, né? Nós podemos misturar norma jurídica com norma moral, ou além disso, né? Até que ponto a norma jurídica ela sofre influência da norma moral? Né? Como que essas situações elas se relacionam? Se você for um positivista mais purista, a resposta é norma jurídica é uma coisa, norma moral é outra, uma não tem nada a ver com a outra. E a moral não pode influenciar no direito. O direito não pode ser construído à luz de critérios de moralidade. Direito é direito, moral é moral, e ponto. Agora, se você analisa isso à luz de outras visões, acaba sendo inegável a influência da moralidade dentro das normas jurídicas. Então, até mesmo porque a moralidade muitas vezes me diz aquilo que é certo e que é errado. Então, diante de uma sociedade, a gente observa uma moralidade diferida entre sociedades distintas. Então, existe um padrão moral na nossa sociedade que não é o mesmo padrão moral da Arábia Saudita ou do Afeganistão. Não é. Então, para pessoas que vivem, por exemplo, no Irã, no Afeganistão, e que acreditam naquele modelo de vida e de sociedade, é extremamente imoral a maneira como todas vocês, meninas, se vestem, se comportam, se posicionam, e como nós, meninos, nos vestimos, nos posicionamos e nos comportamos também. Deveríamos ter uma vestimenta um pouco mais recatada, inclusive nós, homens. Assim, e principalmente em torno das mulheres. Existe essa repressão muito forte em torno da figura feminina, da exposição da figura feminina e tudo mais. E também uma moralidade voltada ao próprio comportamento sexual das pessoas. Então, a sexualidade ela não pode ser aflorada no sentido de visível pelos outros, pelas pessoas. Então, a sexualidade é algo que, para muitas nações e sociedades, deve ser um experimento individual, no sentido de ser dentro da sua própria residência ou de um local absolutamente privado e reservado aos participantes dessa vivência sexual, sabe? Mas jamais isso ser colocado de maneira pública e notória. Sendo que, em muitos países, determinadas práticas sexuais são ilícitas. Ilícitas no sentido, inclusive, de configurar crime. Então, nós temos muitos países em que a homossexualidade é um crime, em que o adultério é um crime, o que no Brasil o adultério deixou, preste atenção nisso, o adultério no Brasil deixou de ser crime, salvo engano, em 2005. Até 2005, adultério no Brasil era crime. Aí vamos parar para pensar. Tem sentido adultério ser crime? Entenda, né? Você está no curso de direito, não dá mais para ter aquelas posições idiotas, né, que a gente vê tanto em Facebook. Dizer que não é crime não significa falar que é certo.
tá? O adultério hoje ele continua sendo uma infração aos deveres do casamento e ainda continua podendo ter consequências num divórcio. Só que tem sentido a pessoa que é adúltera ser presa por causa disso, responder um processo criminal, ser prejudicada eventualmente no concurso público por ter sido fichada de alguma forma, né? É problema do Estado se as pessoas sabem ser fiéis ou não. Isso será que não é muito mais um problema dos envolvidos do que do Estado? Por que que o Estado tem que se preocupar com quem as pessoas estão dormindo, né? Será que isso é razoável? Vamos parar um pouquinho para entender, parar de terceirizar problema, né? Porque assim, se eu sou corno, isso é problema meu e da pessoa que me tornou corno, né? E vice-versa, né? O Estado não tem que se meter nisso, convenhamos, né? E honestamente, se a pessoa acha que tem que tornar crime o adúltero, é porque também a pessoa é muito incapaz de resolver os próprios problemas, né? Então, se você não curte a ideia de ser corno, você mete o pé na pessoa que te deu um chifre, entendeu? E segue sua vida. Faz parte, todo mundo é corno, foi ou vai ser um dia, né? É, é isso, a gente nasceu para pagar a conta, lutar para emagrecer e sofrer. Esse é o objetivo da vida das pessoas, né? É para isso que serve existir nesse mundo. E aí, ser corno, eventualmente, é uma dessas consequências. Então tá tudo certo, sabe? Vamos superar algumas coisas e tal, né? Não seria um problema do Estado, na minha opinião. Mas nós temos Hoje, muitos países professor, em que o adultério hoje em dia é você, algo absurdo e tal, um crime. Entenda, eu acho o adultério errado. É óbvio que eu acho o adultério errado. Mesmo porque eu acho, honestamente, que todo mundo pensa dessa maneira. Isso não tem nada a ver com relacionamento aberto. É muito importante, ainda mais hoje que o direito de família tá evoluindo, mas não é verdade, Michel. É isso aí, a vida é para isso, né? É, a, a gente hoje o direito de família é uma área do direito que vive em ebulição. Então, muda o tempo todo, sabe? E aí se trabalha muito com essa ideia dos relacionamentos abertos hoje em dia. Isso não tem nada a ver com adultério, porque faz parte do adultério a mentira, a enganação. Agora, se uma pessoa tem um relacionamento em que é público essa possibilidade e essa permissão de ter outros parceiros, isso não é adultério. Na verdade, as pessoas se conhecem, se permitem, e mesmo dentro desses relacionamentos abertos existem regras. Não sei se você já conheceu pessoas, né, que têm relacionamento aberto, isso está cada vez mais comum. Se você não sabe, se você com certeza conhece alguém que tenha relacionamento aberto. Entenda, não estou falando adúltero, estou falando relacionamento aberto mesmo, em que todo mundo sabe. Todo mundo que eu falo, os envolvidos, porque corno todo mundo sabe que o cara é corno, não é só o cara que não sabe que ele é corno. Mas entenda que aqui a pessoa que, que deveria saber é que deu aval a tudo isso e vice-versa. Então, os relacionamentos abertos, eles estão no nosso dia a dia hoje. Eu sou muito honesto e não tem problema nenhum para falar isso. Eu não dou conta de um relacionamento nesse modelo. Para a minha visão de relacionamento, ela ainda é uma visão em que a fidelidade é um parâmetro importante. É, e eu já acho que uma pessoa já dá trabalho suficiente para se arrumar outra, sabe? Existe uma questão minha de, de carga moral mesmo, de que achar que tem que ser fiel mesmo, mas também existe um outro valor de preguiça, sabe? Vamos ser muito honestos, que a gente dá muito trabalho, sabe? Imagina esse povo que tem vários, não sei como é que consegue, assim, é muita função. Você pensar em toda a lógica, sabe? Eu não dou conta disso, não, de verdade. Mas tem gente que, ok, que dá certo, sabe? Enfim, mas tá crescendo muito essa modalidade, sabe? Tá crescendo pra caramba. Mas se as pessoas se professor, aceitam, tá tudo certo. É a lógica do Catra, sabe? Ninguém era passado a perna no Catra. Todo mundo sabia que era um cara com um monte de mulher e todas elas sabiam que eram várias mulheres. Isso não é reconhecido ainda no Brasil, tá? Talvez esse seja o próximo passo do reconhecimento do direito de família. O Brasil ainda não reconheceu de maneira pacífica
essas famílias plurais, né? Aqui a Suelen colocou a bigamia, né? O problema da bigamia que a gente tem, Suelen, é que a bigamia ela é duplicidade de casamento. Isso talvez vai ser um passo ainda mais demorado. Nós ainda não temos reconhecimentos isolados, mas ainda não é um posicionamento pacificado dos tribunais de que é possível união estável entre várias pessoas. Sempre o dois. Né? Nós já ultrapassamos aquela flexão do gênero, porque antes era só homem e mulher. Então já flexionou-se o gênero. Então, é possível união estável, casamento entre dois homens, duas mulheres, ok. Mas nós ainda não flexionamos o número, a ponto de reconhecer um casamento ou uma união estável entre um homem e duas mulheres, uma mulher, dois homens, enfim, ou quantas pessoas forem possíveis, né? E entenda, quando eu falo sobre isso, isso choca, né, algumas pessoas, principalmente mais conservadoras. Eu sou um cara muito conservador, de verdade, naquilo que eu acredito. Mas essa crença é minha. Ela não tem que ser a regra para o outro, sabe? Eu não tenho que impor a minha forma de pensar a vida ou a família para todas as pessoas. Se eu tenho duas pessoas que são maiores, são capazes, e elas se entendem de uma maneira aberta, a ponto de falar, não, tá tudo certo. Vamos juntar aqui uma galera de 5 e tá todo mundo com todo mundo, uma alegria toda, e todo mundo se entende, se respeita, todo mundo é maior, vacinado, né, como diz. Gente, eu tenho uma crença muito forte, o Estado não é fiscal do traseiro do outro. E eu também não sou. E você também não deve ser. Então, cada um que faça aquilo que dá na telha. Entenda, desde que entre pessoas capazes, né, maiores. Então, esse é o limite, né, que nós precisamos entender. Porque se isso vale para outra pessoa, tá tudo certo. Suelen, eu também não. Mas tem gente que dá conta, entendeu? Professor, Oi. nós podemos, assim, tirando um pouco assim esse lado de relacionamento, podemos dizer que hoje no Brasil, agora recentemente, estamos vivendo uma disputa dessa entre jurídica e moral com o ministro Barroso e o presidente, na questão da CPI da pandemia, em que o presidente acusou o ministro de fazer militância política enquanto ele está seguindo a Constituição. Seria isso também? Uma disputa jurídica e moral? Ou não? Não encaixa? Talvez, João. Isso acontece muito, tá? Quando a gente pega um tribunal que é um tribunal político, a gente não pode se esquecer que a própria formação do STF e também do STJ é uma formação com uma influência política muito grande, acaba acontecendo muito algumas discussões que deveriam ficar só na seara jurídica, mas acabam tomando proporções políticas, infelizmente. E talvez eu tenha, dentro dessa posição política, uma influência, inclusive, de determinadas moralidades, né? A moralidade ela aparece de muitas maneiras. Essa semana, com aquela grande discussão da possibilidade de realizar encontro religioso, culto, missa, né, ou não, dos municípios poderem restringir a prática de cultos e tal nesse período de pandemia. Honestamente, para mim, aquela discussão ela foi uma discussão muito mais moral do que jurídica, sinceramente. Porque, para mim, a discussão jurídica ali ela era relativamente simples. Não existem direitos absolutos, é um período excepcional. A liberdade de culto ela pode ser exercida, porque em nenhum momento a Constituição fala que é possível a liberdade de culto, que obrigatoriamente será física em um determinado lugar. Ainda mais hoje, com esses meios virtuais, é muito tranquilo a possibilidade de reunião, de culto e tudo mais. Eu tenho críticas a essa proibição, mas entendo que juridicamente é muito simples se resolver um caso desse. Mas me parece que essa discussão ela ultrapassou a questão jurídica, ela foi para uma seara muito moral. A partir do momento em que eu tenho um ministro de Estado usando a Bíblia para sustentar a possibilidade de culto, e olha que eu sou uma pessoa religiosa, mas, gente, a discussão jurídica não permite esse tipo de utilização. O advogado-geral da União utilizar a Bíblia para defender um posicionamento. A discussão não é, porque assim, aí se a pessoa necessariamente vai se submeter à Bíblia, a gente não tem só gente religiosa no Brasil, sabe? Então os tribunais deveriam se ater à discussão jurídica. Ponto.
mas é inegável que a gente tem muita influência de moralidade, né? Bom, meus queridos, nós vou ser derrubado a qualquer momento. Segunda-feira a gente continua a partir daqui discutindo mais coisas, a gente consegue aprofundar algumas coisas. Venham e ajudem a gente a dar uma boa discutida aqui na nossa próxima aula. Excelente final de semana para todos. Boa noite, se cuidem. Abraços e beijos. E até mais. Tchau, tchau, gente. Valeu. Boa noite.